um espírito, isso no versículo 20, e se apresentou diante do Senhor dizendo, eu o induzirei. O Senhor lhe perguntou, de que maneira? Respondeu ele, o espírito, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Então o Senhor disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Vimos aqui? Autorização para que aquele espírito que se pôs diante do Senhor fosse fazer. Agora continuamos. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira. Agora, quem está falando é Micaías. Na boca de todos os teus profetas, e o Senhor é quem te declarou mal contra ti. Aleluia. Aleluia. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver o Senhor Deus, eterno, Criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, o Shafatar, o Shemeque, o El Shaddai, o Adonai, o Yahweh, autorizando pela a maldade, quer dizer, isso é o juízo. Deus está a fazer justiça ao rei Acabe. E se vocês continuarem a ler a escritura, vão entender melhor até. Porque até Josafá seria castigado, mas Deus teve misericórdia dele. Então, Deus permitiu que quer dizer, esse espírito não estava no seio de Deus. Esse espírito pôs-se à frente de Deus, que passou. Quer dizer, os anjos, como Deus perguntou aos seus príncipes para que induzissem Acabe para que caísse na batalha, enquanto os príncipes do Senhor iam expondo o plano como queriam fazer, colocou-se um espírito diante do Senhor. Esse espírito, conforme Deus diz, só tem de ser algo que veio do inferno. Apresentou-se para cumprir com a missão, porque, como se diz, Satanás é o homem, é o espírito do trabalho sujo. Amém? Então nós vimos aqui um espírito que saiu e disse que seria o espírito de mentira na boca de todos os profetas. Iria induzir os profetas todos ao engano. Iria trazer uma falsa profecia, porque esses eram falsos profetas. Porque diz de todos os seus profetas, esses são os 400 profetas, se olharmos bem, são os mesmos 400 profetas que Elias acabou por executá-los. Amém? Mas vamos lá ver. Vamos prosseguir. Então, esse espírito da mentira veio como forma de juízo. Estamos a entender agora? Então, se nós estamos a caminhar numa era onde a igreja caiu, o sacerdócio caiu, o evangelho tornou-se o evangelho do inferno. Transformaram o evangelho de Deus, trouxeram outro evangelho, substituíram o evangelho de Deus, a apostasia entrou e transformaram no evangelho do inferno. A igreja agora tornou-se um lugar de entertainment, quer dizer, um lugar de show. Vimos ali uns a pregar, tudo show. É o show. Aleluia. Vimos os louvores e adoração, é tudo show, tudo imoralidade sexual. Dançam nas igrejas, no altar de Deus, trazem todas as coisas horrendas na igreja. Põem balaios por cima do altar, as pessoas estão a pregar e vêm depositar dinheiro. O que é isso? Isso é babau. Isso não é evangelho de Deus. Você para e pergunta, que tipo de evangelho é esse? O chamado conectar com a unção. Vamos conectar com a unção. Coloca o dinheiro no altar. Vem, dança no altar. Trazem danças tradicionais. Cantoras gospel desnudas. Jovens cantores gospel com calças apertadas. A fazerem todos os escândalos possíveis. Mas onde é que está o Senhor? Onde é que está o respeito na casa de Deus? E depois, adicionalmente, vemos o falso profeta. O que só vem profetizar, vamos continuar, que só vem profetizar mentira, vaidade, coisas de vaidade. Quando aquelas pessoas precisam ser livres.
O Senhor quer libertá-las. A palavra do Senhor vai dizer aqui, quer libertá-las. E eles vêm e começam a pregar vaidade. Só por quê? Porque em troca do que querem receber alguma coisa. Aleluia. Então, se nós estamos nessa passada, o espírito do engano foi Deus que mandou. Aleluia. Por castigo à igreja. O espírito, o espírito do anticristo que está. Por isso que eu digo, lê Apocalipse, capítulo 6. No princípio, o cavalo branco foi liberado. Em Revelação, siga o blog do profeta David Ward. Esse é o espírito que foi liberado, o espírito de engano. Mas porque ele foi para derrubar aqueles que já não estavam a andar segundo a vontade de Deus, como castigo. Por isso é que quando Deus, em Apocalipse 3 ou 2, ele fala das 7 igrejas, manda a epístola, Jesus Cristo manda a epístola com João para as 7 igrejas, ele fala à igreja de Filadélfia aqui, por teres preservado, por teres te mantido, por teres conservado o evangelho da verdade, sem corrompê-lo, eu te preservarei no dia da tentação que virá sobre toda a terra. Aleluia? Sobre toda a terra. Então nós estamos a ver aqui o castigo do Deus Altíssimo, o Jeová Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é que, por castigo, a praga foi lançada, o espírito que está previsto do anticristo. E esse é o espírito que profetiza. E há uma explicação que eu podia lhe dar. Muitos podem dizer, não, mas como é possível? No princípio era um homem de Deus, era um grande... ele profetizava mesmo, falava. Ok. Ele até pode até ser o chamado profeta, porque eu acredito na palavra de Deus que os dons de Deus são irrevogáveis, mas as profecias continuam a pertencer a Deus. Aleluia. As profecias são de Deus, são puramente de Deus. Pedro, assim, também na Escritura, esclarece. As profecias são de Deus, são da vontade de Deus, não é de interpretação pessoal, não é, está a entender? É de Deus. Então, o que é que notamos? Vamos dar um exemplo. O computador. Vamos dar um exemplo. A Microsoft faz um computador. O sistema Wi-Fi ou wireless, para ele se conectar à internet e tudo mais, quem instalou os aplicativos, o hardware dentro do computador foi a Microsoft. Aliás, foi presupomos, a IBM. A Microsoft é que fez o programa, mas a IBM colocou junto com a Microsoft, pronto, o fabricante e o programador. Eles colocaram, eles são o dono do computador. Colocaram. Mas, no entanto, esse computador tem de estar conectado ao provedor. Porque o provedor, de tempo em tempo, quer fazer um upgrade nesse computador. Quer lançar um novo sistema de segurança, fazer um upgrade, aliás, a atualização de alguns sistemas, alguns softwares. Mas o hardware está ali. Um outro computador, que a mesma IBM e a Microsoft fizeram, conjuntamente, ela não tem Wi-Fi. Vamos dar o exemplo de um cristão que não opera nos dons, por exemplo. Mas o que tem Wi-Fi é o cristão que Deus, desde a nascença, ele fez com o dom profético, para ele ser utilizado como para ele. A Microsoft fez para depois comunicar com ele. Esse computador, se não tiver conectado à IBM, ligado pelo Wi-Fi, né? Ligado na internet, para conectar com a IBM, a Microsoft para fazer a atualização, a IBM deixa de comunicar, por exemplo, por qualquer situação, deixa de comunicar com ela, com esse computador. Porque sempre que ele quiser, ele pode comunicar, desde que ele esteja conectado. Tem que estar ligado no espírito, tem que estar na frequência de Deus. Esse é o profeta. Então, o profeta, quando peca, quando começa a cometer erro, começa a andar mal, o orgulho lhe entra. E ele não se arrepende das coisas, das obras mortas. Como ele não se arrepende das obras mortas, Deus deixa de comunicar. Está a entender? Deus deixa de comunicar. Por quê? Porque Deus é santo. Não
quer dizer que Deus, quer dizer, lhe abandonou, mas Deus deixa de comunicar. Para quê? Para chamar ao arrependimento esse indivíduo. Para que ele se arrependa e volte ao Senhor. E Deus volta a restabelecer. Mas isso não acontece. Então é como o computador que deixou de se comunicar com a IBM, deixou de se comunicar com a própria Microsoft. Então, como ele não se arrepende, ele fica à procura de uma frequência. Quer dizer, o computador fica... Porque já não faz atualização, ele fica vulnerável. Como fica vulnerável? É um pirata com sinal no ar. Esse pirata entra no computador porque ele não fez atualização, não está atualizado, não está conectado ao provedor. E o pirata faz de tudo o que ele quiser. Dá falsa informação, destrói, coloca vírus, Está entendendo? O vírus é o demônio. Coloca vírus no computador, destrói o sistema fica tudo... o sistema fica louco. Começa a fazer coisas que não tem que fazer. Começa a fazer as coisas erradas. Então, esse profeta, que Deus desde nascença lhe concedeu um dom profético, ele não está dando segundo a vontade de Deus, deixou de comunicar. Ele, com orgulho, em vez de se arrepender, não se arrepende, está dando pecado, porque lhe pregaram uma falsa graça, que vai colhendo, vai caminhando com o evangelho do engano. Deus deixa de comunicar. Deus está à espera que ele se arrependa. Deus até pode te enviar algum homem de Deus, prega uma pregação, uma palavra, para ver se ele se arrepende. Mas ele não se revê porque ele tem orgulho. Ele agora tem orgulho. Ele não quer que as pessoas se apercebam, não quer aparecer, não quer entrar em consideração, não quer fazer nada. Ele se fecha com o pecado dele. Como ele se fecha com o pecado dele, e ele entra no desespero. Por quê? Porque ele é o tal, é o grande homem, o grande profeta. Quando ele aparece à frente das pessoas que tem que profetizar. Às vezes ele profetiza até vaidade, porque o orgulho lhe faz profetizar. Então, quando ele te vê diante da igreja, ele não consegue profetizar. Ele começa já a entrar em desespero. Porque assim o pai dele, né, que agora já é o novo pai dele, começa a lhe colocar em desespero. Como ele entra no desespero, o que acontece? Satanás pega a frequência. Satanás, quando pega a frequência, entra. Quando ele entra, faz o quê? Deposita vírus, demônios. E agora um espírito familiar começa a profetizar. Eu estou a falar de um caso do desviado, mas há aquele que já é falso desde o princípio. Eu estou a falar do desviado. Então ele começa a profetizar. Mas, vamos assim dizer, profecia de Deus. Satanás não profetiza. Satanás usa manipulação. Ele usa manipulação como se fosse profecia. Vou lhe dar um exemplo. Você, cristão, aplicou por um emprego há 3 semanas, há 1 mês, 2, 3 meses atrás. Você aplicou por um emprego. Os espíritos familiares, eles entram em conexão. Quando eles chegarem ao teu lado, há uma informação que vai ser dada. Você já se esqueceu dessa aplicação que você fez. Mas ontem, na sexta-feira, suponhamos, sexta-feira, ontem, e estamos no fim de semana, né? Vamos assim dizer, ontem, os recursos humanos pegou no teu documento, colocaram, já tipo aprovaram, colocaram na secretária do pessoal do recurso humano para ligar para ti, mas não te ligou na sexta-feira, vai te ligar talvez na terça ou na quarta, provavelmente. Então Satanás fabrica esta informação em profecia, mas não é profecia. É apenas algo que você não sabe. Ele vai chegar e vai dizer: eu vejo uma empresa petrolífera. Ok. Na terça ou na quarta-feira, ele está a calcular. Terça ou quarta-feira, você vai receber um telefonema de uma empresa. Mas isso não é profecia, ele já viu. E você já tem essa aplicação, já fez aí pelo menos há 3 meses. Claro, ele sabe. Está entendendo? E ele vai usar isso como profecia. Isso é profecia? Não. É informação. Você só não sabe. E posto na terça ou na quarta-feira, vão ligar para ti. E você vai aparecer na igreja e vai dizer que recebeu uma profecia. Amém? Cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Cuidado. Vamos terminar esse segmento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Livra este irmão, esta irmã, que está sobre essa escravatura desse espírito enganador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê espírito de discernimento, que o Espírito Santo
conceda entendimento e sabedoria para esta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.